Já ninguém quer viver no país mais rico do mundo. A Irlanda, que era um país muito pobre na Europa há alguns anos, é hoje mais rica do que a América, o Reino Unido, o Kuwait e até o Catar. No entanto, 70% da população da Irlanda não quer viver na Irlanda. Para compreender por que razão os cidadãos do país mais rico do mundo não querem lá ficar, temos primeiro de saber como é que a Irlanda se tornou tão rica. Há apenas 150 anos, as condições na Irlanda eram tais que as mães abraçavam os seus filhos famintos e mendigavam nas ruas por alguns pedaços de pão. A pobreza, a fome, o desespero e a morte assomavam por toda a parte. A fome da batata na Irlanda, também conhecida como a Grande Fome, ceifou a vida a 1 milhão de irlandeses entre 1845 e 1852. 11% de toda a população da Irlanda morreu em consequência desta fome. Foi um desastre tão grande que a população da Irlanda não recuperou até hoje. É por isso que a Irlanda é o único país da Europa e do mundo cuja população atual é muito inferior à população de 1840. A Irlanda tornou-se livre do controle do Império Britânico em 1922, mas as suas condições não mudaram muito para o ano seguinte. Depois, em 1973, a Irlanda tornou-se membro da Comunidade Econômica Europeia e aqui a Irlanda viu uma oportunidade para mudar as suas condições. Basicamente, ser membro desta comunidade significava que podia vender os seus produtos a todos os países membros e pagar impostos em apenas um país. A liderança da Irlanda pensou: por que não aproveitar esta lei? A Irlanda anunciou que as empresas que viessem para a Europa em negócios poderiam estabelecer os seus escritórios na Irlanda, onde lhes seriam cobrados muito poucos impostos. Pelo contrário, o governo dar-lhes-ia subsídios e também seriam fornecidos terrenos para escritórios a preços muito baratos. Após este anúncio, as grandes empresas começaram a transferir as suas sedes e operações para a Irlanda. Muitas empresas como a Dell, Microsoft, Intel e De Beers começaram a mudar-se para a Irlanda para evitar as elevadas taxas de imposto. As empresas atraídas por políticas de isenção de impostos, um ambiente favorável às empresas e uma excelente lei e ordem começaram a mudar-se para a Irlanda. Como resultado, muitos investimentos estrangeiros começaram a afluir ao país. Em apenas 10 anos, entre 1992 e 2000, o investimento estrangeiro na Irlanda saltou de 2,2% para 49,2%. Os impostos eram baixos e os salários altos. O poder de compra das pessoas aumentou, os gastos continuaram, a procura foi criada e a atividade econômica expandiu-se. A economia da Irlanda crescia agora mais rapidamente do que a de Singapura e da Coreia do Sul e tinha entrado no que ficou conhecido como o período do Tigre Celta. Embora a crise financeira de 2008 tenha afetado a Irlanda, o país respondeu reduzindo a sua taxa de imposto para praticamente zero. Foi como ganhar a lotaria, uma vez que gigantes da tecnologia como a Google e o Facebook também mudaram as suas sedes para a Irlanda para maximizar os lucros. Trabalhadores altamente qualificados de todo o mundo afluíram à Irlanda em busca de emprego, transformando-a no Silicon Valley da Europa. Mas o que correu mal para que hoje 70% dos jovens entre os 18 e os 24 anos queiram sair definitivamente da Irlanda? Existem 3 razões principais para isso. A primeira razão é que a Irlanda não é tão rica na realidade como o seu PIB sugere. O PIB per capita é geralmente um indicador para medir o sucesso econômico de um país, e o PIB per capita da Irlanda está entre os mais elevados do mundo. No entanto, se olharmos para outras métricas, surge um quadro diferente. Por exemplo, o salário médio anual da Irlanda é inferior ao dos países escandinavos. Os salários na Irlanda são comparáveis aos dos Países Baixos, Bélgica e Áustria, embora o PIB destes países não seja nem metade do da Irlanda. Da mesma forma, em termos de rendimento disponível das famílias, o montante do rendimento que resta a uma pessoa média após impostos, a Irlanda ocupa o 17º lugar a nível mundial. Isto significa que, apesar de ostentar o PIB per capita mais elevado, o nível de vida do povo irlandês é relativamente baixo.
Esta discrepância existe porque o PIB da Irlanda é artificialmente inflacionado pela atividade econômica gerada por empresas estrangeiras que eventualmente retiram os seus lucros do país. Além disso, estas empresas empregam principalmente trabalhadores estrangeiros, sendo apenas uma pequena percentagem de trabalhadores irlandeses empregados em grandes empresas tecnológicas. A maioria dos cidadãos irlandeses trabalha em indústrias como a agricultura, o retalho, as vendas ou a mineração, onde os salários são muito mais baixos em comparação com os do sector tecnológico. O atual salário médio na Irlanda também está inclinado para cima devido aos salários mais elevados auferidos pelos trabalhadores estrangeiros na indústria tecnológica. Se apenas fossem considerados os salários dos trabalhadores irlandeses, o valor médio seria muito inferior. Isto realça a grande diferença entre os números estatísticos do PIB e a realidade no terreno, algo que vários países enfrentam hoje. Por exemplo, a Índia é atualmente a quinta maior economia do mundo em termos de PIB, mas quando medida pelo PIB per capita, ocupa a 146ª posição. Embora a economia da Índia esteja a crescer rapidamente, o rendimento e o nível de vida das pessoas comuns não estão a melhorar ao mesmo ritmo. A segunda grande questão na Irlanda é a crise imobiliária. Tal como o Canadá e a Austrália, a Irlanda enfrenta graves carências habitacionais. As políticas de habitação do país tornam o desenvolvimento imobiliário não rentável, resultando numa oferta de casas muito abaixo da procura. Isto fez com que os preços das casas disparassem. A situação habitacional é tão grave que, em Dublin, as pessoas fazem longas filas apenas para ver um único imóvel para arrendar. A terceira questão é o sistema de saúde sobrecarregado. Muitos médicos irlandeses abandonam o país em busca de melhores salários noutras partes da Europa, deixando os restantes médicos sobrecarregados. Como resultado, os doentes na Irlanda enfrentam frequentemente listas de espera de meses para tratamento. Em conclusão, todos os problemas da Irlanda resultam de uma economia construída sobre um PIB artificialmente inflacionado. Este crescimento do PIB depende fortemente das empresas estrangeiras. No entanto, esta história de sucesso poderá ruir se a Irlanda alguma vez revogar as suas políticas de tributação zero, uma vez que nenhum país pode depender indefinidamente de impostos baixos. Até mesmo os países do Golfo estão a introduzir impostos à medida que antecipam o declínio das receitas do petróleo, com as tecnologias de lítio e de íons de sódio preparadas para substituir o petróleo. Se a Irlanda aumentar os seus impostos, a sua vantagem única desaparecerá e muitas empresas estrangeiras poderão deslocalizar-se, expondo as fraquezas do modelo econômico da Irlanda. O sucesso a longo prazo exige o fortalecimento das indústrias nacionais. Depender apenas do investimento estrangeiro pode impulsionar as estatísticas econômicas, mas não pode sustentar o progresso a nível popular. Estas são as fontes que consultamos para este vídeo. Se quiser ver mais vídeos relacionados com a Austrália ou o Canadá, clique nos cartões. Vemo-nos no próximo vídeo. Cuidar.